Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, podcast que traz mulheres empresárias que estão fazendo acontecer, que estão fazendo a diferença nos seus mercados. E hoje o tema é como uma empresária pode proteger a sua família financeiramente. Eu estou aqui com a Jaque Fortes. Bem-vinda, Jaque! Obrigado, Carla. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você hoje, né? E esse bate-papo eu acho que vai ser muito bom. Vai ser muito bom. A Jaque, ela é proprietária da 31 Capital. E lá, Mineirinha. Vocês vão ver pelo sotaque dela. Uma delícia. E a gente está aqui no podcast temporada de verão, nesse lugar maravilhoso, com essa vista. E o podcast de verão é com os nossos sócios do Fire Club, um dos nossos movimentos dentro do clube para trazer mais visibilidade, para trazer conhecimento, autoridade para os nossos sócios. Se você quiser saber mais sobre o Fire Club, tem um QR Code na tela que você pode clicar e tem o link também na descrição para saber mais do Fire Club que a Jaque faz parte. Vamos lá, Jaque, então vamos falar como que uma empresária, um empresário pode proteger a sua família financeiramente, além dos seus negócios, além da empresa que eles já têm. Como você indica? Então, Carla, o que acontece? Eu sou uma pessoa que sou muito família. E eu tenho uma preocupação muito grande com o legado que eu estou deixando, né? Eu tenho um filho de 14 anos e a gente se preocupa muito, né? Escola, educação, a gente tem sonhos de, né, deixar o nosso filho estudar fora para ter um conhecimento melhor. Então, o que hoje eu faço na minha empresa, né? Eu procuro dentro de uma quantidade de mulheres que eu conheço, né? Pessoas do meu convívio e até pessoas que chegam até mim através de indicações, a entender o que essa mulher hoje precisa, ou a família dela precisa, para que a família dela tenha uma estabilidade financeira, para que a família tenha uma segurança, né? Nós não somos eternos, né? Sim. A única coisa que nós sabemos é que a gente vai morrer um dia, né? Exatamente. Mas mesmo isso, sem só a morte, a gente tem percalços no meio do caminho, né? Então, o que a gente faz? A gente estuda essa empresária, a gente estuda essa família, para entender, poxa, essa pessoa tem um filho, tem 2 filhos, os filhos têm 10 anos, 11 anos, o que a gente precisa fazer? Eles têm patrimônio? O que a gente precisa fazer para blindar esse patrimônio, né? Para que essas pessoas tenham uma tranquilidade. Eu falo que a dor emocional a gente não consegue reter, né? Com uma perda. Mas a dor financeira a gente ajuda bastante. Isso que faz a diferença hoje. Então, hoje, dentro do meu escritório, eu consigo entregar um seguro de vida, eu consigo entregar um seguro de invalidez, eu consigo entregar uma previdência que faz uma reserva financeira para o futuro. Dentro dessa previdência, porque hoje, assim, a única coisa que o pessoal antes tinha em mente é que se pagasse o INSS ia aposentar bem. Só que com a reforma do INSS, isso caiu por terra, né? Então, hoje é difícil uma pessoa da geração atual se aposentar pelo INSS. E o que é hoje a Previdência Privada? A Previdência Privada hoje é simplesmente um recurso que vai ajudar a manter um padrão de vida, pelo menos no nível que ele se encontra hoje. Então, a gente faz todo esse trabalho dentro do planejamento familiar. Faz um estudo todo. Isso. E para quem é leigo no assunto, Jaque, isso é para as empresárias, mega empresárias com mega empresas, ou também é acessível para pequenas e médias empresárias? Como que funciona? Carla, a Previdência Privada ela é acessível a partir de 14 anos de idade. Ou seja, se tem uma menor aprendiz que está começando a trabalhar agora, né, tem uma redução de salário, porque é um salário de menor aprendiz, ela pode contribuir com uma Previdência Privada, sim, porque ela tem o respaldo da Previdência Social, mas também vai ter a Previdência Privada, que é como se fosse uma reserva financeira a longo prazo. Então, qualquer pessoa hoje tem acesso. E o mais legal, Carla, as empresárias que têm hoje um recolhimento de imposto de renda pela pessoa física, a Previdência Privada ela traz um benefício de 12% dentro do imposto de renda. E isso também o meu escritório faz. A gente faz um cálculo da declaração de imposto de renda e olha, bom, essa pessoa aqui, se ela contribuir com esse valor de previdência mensal, ela ainda tem um abatimento de 12% no próximo ano do imposto de renda e ainda forma uma reserva, que é o intuito. Porque hoje as pessoas pagam imposto para o governo. E a gente, o que a gente faz? A gente ajuda essa pessoa a manter uma reserva financeira. Muito Qualquer legal. pessoa. Muito legal.
E também muito se fala, Jaque, do seguro de vida em vida. Conta um pouquinho, quais são essas outras alternativas para a mulher ou para o homem que quer segurar a sua família? Sim, o que acontece? Hoje, existem seguros que são realizados por instituições bancárias que eles querem simplesmente vender um seguro para bater uma meta, vamos colocar assim, né? Tá. O que o nosso escritório faz? A gente entende a vida dessa pessoa. Bom, a Carla não é casada, mas ela vai se casar, ela pretende ter filhos, então eu preciso desenhar um bom seguro para a Carla, porque ela está começando uma vida longínqua dela, né? Uhum. E o que a gente faz? A gente estuda toda a trajetória dessa empresária, dessa família, para entender, vale a pena você ter esse seguro? Seu patrimônio hoje é de quanto? Porque a gente tem a dor do inventário, Carla. Sim. Eu estou sofrendo isso pessoalmente. Meu pai faleceu há 1 ano e 5 meses. E meu pai não era elegível para seguro. Então, a gente está vivendo hoje com a dor financeira, porque a gente está tendo que arcar com os custos do inventário. O inventário é caríssimo, caríssimo, né, caríssimo, Carla. Então, assim, quando você pega um patrimônio e faz um cálculo de um imposto de TCD, que é o imposto de causa-morte, você se assusta. E se você não tem uma reserva para aquele momento, fica pior, porque você já tem a dor da perda e aí vai ter a dor financeira. Então, hoje a gente faz todo esse planejamento familiar. A gente vê com o cliente como que é a estrutura dele, monta o planejamento. E a gente ainda recebe, às vezes, aquelas pausas, né? Eu vou ver com a minha esposa. Vou deixar dinheiro para o Ricardão. Gente, seguro não é isso. Seguro é proteção familiar mesmo. E muitas das vezes as pessoas esquecem que não é só a morte. A gente pode, né, sofrer uma invalidez. Hoje, um pagamento de invalidez pelo INSS, ele só paga 60% do que você contribuiu. E quando você tem um seguro que garante uma invalidez, e eu vou contar para você, Carla, é o benefício mais barato de se contratar, é a invalidez. E as pessoas não sabem disso. Então, vale muito a pena fazer um estudo e entender o que realmente pode ser feito. E esse de invalidez é essencial para quem depende da sua própria mão de obra, né? Assim, os médicos que atendem, um fisioterapeuta, um personal, né? Porque se não trabalha... Porque tem algumas funções que, se você tem uma empresa, você consegue delegar e tudo mais. Isso mesmo. Mas funções e profissões que dependem de você, muito de você, mas do dia para a noite, né? Dentro de uma apólice de seguro para esses autônomos, Carla, a gente tem um benefício que é o DIT, que é o de afastamento temporário. O médico precisou de se afastar por doença. Uma apólice bem desenhada, a gente consegue colocar essa cobertura para ele. E muitas das vezes os clientes não sabem disso. Então, a gente tem coberturas desenhadas para cada profissional, para cada espaço. Então, a gente consegue, assim, desenhar uma coisa muito bacana. Eu fico muito feliz porque eu sou muito família, como eu te falei no início. Então, assim, eu quero que todo mundo esteja no mesmo as jeito, famílias por todos os lados. Eu falo que eu quero abraçar todo mundo, eu quero pegar todo mundo e falar assim, vem aqui, vamos fazer isso aqui que vai ser legal. Então, assim, isso faz sentido para quem realmente ama o que faz. E eu sou apaixonada com o que eu faço. Que legal. Eu me tornei corretora de seguros pela paixão da proteção da minha família. Que demais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Da onde veio a corretagem de seguros? Fala assim, corretagem de seguros? A corretora de seguros. A corretora de seguros. Como você caiu nessa trajetória, então, Jaque? Me conta. Jaque, ela vem do CLT de anos, Luz. Então, assim, vou contar baixinho, né? Eu já sou aposentada. E por carteira assinada. De INSS? INSS. Caraca! Isso aí. E aí, o que eu vi lá atrás, quando eu era CLT, eu pagava muito imposto e eu não conhecia uma profissional como a Jaque. E quando eu saí do CLT, o meu esposo, Júlio, já estava com a corretora, só que ele trabalhava carreira solo. E eu tinha um outro negócio, eu tinha um pet shop. Então eu fui tia de cachorro durante 6 anos. E aí ali eu via a dificuldade que hoje a maioria de nós temos, que é a mão de obra. E o pet shop, ele precisa ter uma mão de obra especializada. Eu preciso de ter um bom tosador, um bom banhista, né? E eu vi a dificuldade que era contratar essas pessoas. Eu estava me desgastando naquele trabalho, o Júlio trabalhando sozinho. Eu falei, poxa, eu estou no lugar errado. E foi daí que eu investi no curso, tirei a minha SUSEP, que é a certificação de corretora, e comecei a trabalhar com o Júlio. E quando eu fui fazer a minha SUSEP, eu entendi que eu estaria no lugar certo e na hora certa.
E foi daí que começou a minha vida como corretora. E é daí que eu quero continuar, não quero parar mais. E no CLT você trabalhava com o quê? Eu era gerente de uma transportadora, eu tinha um excelente salário, eu viajava implantando qualidade na ISO 9001 nas filiais, tinha uma equipe que eu geria de mais ou menos 15 pessoas, amava o que eu fazia, mas não era meu negócio. Sim. Eu estava ajudando uma outra pessoa, que muitas das vezes os empresários hoje, eles nem sabem quem está à frente da empresa deles, né? Sim. Mas sabe que tem gente disponível para ajudar. E eu pensei bem e falei assim, poxa, por que eu não posso cuidar do meu negócio? Eu sou boa nisso. Sim. E aí foi daí que eu comecei a cuidar de mim, cuidar da minha família através do nosso negócio. Que legal. Mas você falando e trazendo esse carinho gostoso, a gente vê que você tem a veia empreendedora é forte no sentido de eu amava o que eu fazia, eu amei, porque o empreendedor ele precisa amar um pouquinho de tudo, né? Sim. Senão não dá. Tem que ser pau para toda obra e pensar nos fazer desafios, de tudo, fazer sim. de tudo. Então isso é bem legal. E como é a Jaque? Aqui a gente está no Líder Maravilha, eu gosto de trazer a liderança. Como é a Jaque líder? Como que você gosta de trabalhar a liderança? Conversar com as pessoas? Quais são as suas estratégias que você pode passar para a pequena e média que está começando agora a empreender? Primeiramente, início, amar. Amar o que faz. Se você gosta do que você faz, se você gosta da sua empresa, com certeza os seus liderados terão a sua imagem. E hoje eu sou muito fã, Carla, de dar oportunidades. Eu gosto de pegar pessoas que não estão no mercado, pessoas que não têm aquela continuidade de outras empresas. Eu gosto de trabalhar as pessoas, mesmo sabendo que muitas vão embora. Mas eu gosto muito disso, porque eu pego uma pessoa que não tem o conhecimento, que hoje a minha assistente é assim. Eu peguei ela de um trabalho totalmente diferente e levei ela para trabalhar comigo. Hoje ela consegue adivinhar até meus pensamentos, tudo que eu quero ela já sabe. Por quê? Porque ela enxergou em mim uma confiança muito grande no potencial dela. E isso traz segurança para as pessoas que estão com a gente. Legal. E eu vejo muito isso. Então, eu sempre trabalhei com esse propósito de ajudar as pessoas, ensinar as pessoas a ter uma carreira, ensinar as pessoas a saber que um dia elas podem estar no meu lugar, elas podem estar gerindo uma empresa, elas podem estar montando um time. Então, isso hoje é a Jaque empresária. Oportunidades é fundamental. Então, assim, dê oportunidade, gente, dê oportunidade, porque tem muita gente boa no trabalho fora, e a gente, às vezes, não sabe disso. Né? Dá oportunidade para as pessoas crescerem, evoluírem, serem felizes. Sim. A gente, lá no Será que a gente também fala, a gente não sabe se sua passagem por aqui é transitória ou vai ficar bastante tempo, mas o que você aprender aqui, leva para a sua vida, leva essa mentalidade, leva essa prosperidade, porque aí você pode prosperar em qualquer lugar. Com certeza. Né? E aí você... tem uma empresa incrível que eles queiram ficar, mas também treina seu time que ele pode partir quando ele quiser. E a gente sabe que quando você treina essa pessoa, que essa pessoa começa a ter o mesmo sentimento de paixão por aquilo que ela faz, a fidelidade nela com você ela vai ser muito grande. Total. E isso gera confiança, né? A gente está aqui, né? A gente é de Betim, Minas Gerais, estamos aqui em São Paulo desde domingo. E a nossa empresa está rodando. Por quê? Porque a pessoa que está lá, ela está sabendo o que tem que ser feito. E eu vou contar para você, ela não me ligou em momento nenhum. E está tudo andando. Isso que é paz. Isso que é paz. E isso foi por quê? Porque eu plantei nela essa confiança de saber que ela poderia tomar conta do nosso negócio. Sim. Isso é muito bacana. E assim, é o que eu digo para todo mundo. Transmitir confiança e confiar. Com certeza, as duas coisas. Exatamente isso que eu falo bastante sobre liderança, porque não adianta você só transmitir a confiança, mas aí quando você passar alguma coisa, você fica lá achando que a pessoa vai fazer errado o tempo inteiro. Isso, sem confiar. Aí se acontecer algo de errado, você vai lá e treina novamente, explica novamente. Eu sempre falo que hoje a gente está sendo muito dominado pela tecnologia. Só que a tecnologia ela tem uma diferença da gente, né? A tecnologia não tem sentimentos. Então, hoje, a gente que é humano, né, que faz as coisas humanizadas, a gente tem muito medo de errar. E muitas das vezes o errar é humano, né? Mas o que a gente faz? Vai lá e olha, tá tudo certo, preste atenção para não errar da outra vez, para não deixar que isso se torne um erro constante. Você já errou, já viu onde está errado?
Então, bora para frente, esquece isso aí, vamos pular para o próximo nível, né? Sim. Então, assim, eu falo que hoje, com essa demanda de tecnologia, a gente tem que se preocupar muito com a humanização que a gente está criando, porque muitas das vezes você quer que aquela pessoa seja um robô, né? E ela não vai ser. Não vai e nem ser. É legal, porque o legal é o sentimento. O legal é você bater no ombrinho, ó, bacana, esse mês batemos a meta, vou te levar para almoçar, vou te dar um prêmio em dinheiro. Isso é que é gostoso, né? Porque a tecnologia ela não deixa você fazer isso, né? Não, com certeza não. E mudando um pouquinho de assunto, mas ainda na liderança, uma das mais importantes lideranças da sua vida é a maternidade, né, Jaque? Sim. Como que é a Jaque mãe? Ixi, a Jaque mãe é a melhor da vida, É né? a melhor ou é brava? É você engana ou você é assim? Então, essa carinha de boazinha aqui, Carla, engana. A Jaque é brava. Mas a Jaque é brava por um bom motivo, porque meus pais me educaram muito assim, né? Olha, você tem que ser boa naquilo que você faz, você tem que estudar. Você não trabalha, mas você tem que estudar, né? Se você está trabalhando, você tem que ter seu tempo de estudo. Você quer trabalhar? Tudo bem, mas eu não quero nota baixa em casa. Você quer trabalhar? Mas eu não quero que você perca de ano. Então, eu fui criada assim, né? E aí, hoje, o Saulo, né, o nosso filho, ele vai fazer 15 anos em agosto. E falei, né, anteriormente lá no evento que a gente estava no Faro, o Saulo é nosso filho do coração, chegou na nossa vida com 5 anos, então a gente teve que apresentar uma vida diferente para o Saulo. Mas o que era essa vida diferente? Não era vida de riqueza nem vida de dinheiro, era vida de riqueza de amor, era de preocupação, era de carinho, era de cuidado. E foi isso que a gente fez com ele, a gente mostrou para ele, falou assim, olha, a gente está custeando bons estudos para você, a gente faz um acompanhamento com o psicólogo, tudo isso para você se tornar um homem digno, né? E ele é digno disso tudo, porque ele reconhece a hora que a gente acorda para trabalhar, ele reconhece aonde a gente está. Todos os dias ele pergunta para a gente, e aí, mamãe, fechou algum cliente hoje? Como que foi seu dia? Legal. Isso é muito bacana, porque ele acompanha o nosso dia a dia. Ele entende o que realmente a gente está saindo de casa para fazer. Às vezes a gente sai cedo, a gente volta tarde, porque tem clientes que pedem para atender depois do horário. Sim. Mas ele tem sempre essa certeza de que a gente não está ali naquele momento porque a gente está construindo um legado, né? E o de legado você entende bem, né, Carla? Então, assim, tudo isso que a gente faz hoje é por conta dessa maternidade, da paternidade do Júlio também, Sim. né? A gente tem essa proximidade com o Saulo, que mostra para ele que a gente é muito mais do que pai e mãe, a gente é amigo mesmo, né? A gente quer estar dando para ele um futuro digno mesmo. Muito legal. E mãe de adolescente, né? Então, Carla, essa é a pior Como é que tá? Vamos fofocar. Acho que você vai passar fácil? por isso. Não, eu tô com a de 13, né? Pois é, mulher, Carla, você sabe como eu é, vou né? te falar, não é fácil. E eu vou te contar uma coisa. Esse tal de computador, de telefone, ele é bom, mas eu vou te falar, é uns perrengues que a gente passa, né? Porque a adolescência hoje eles estão muito além, né? Então tem coisas, às vezes, que eu falo, pô, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu só deixa eu te ajudar, mamãe, que eu sei fazer. Então, assim, eles estão muito avançados naquilo, né? E a gente, às vezes, tem que tirar um pouco disso, porque eu brinco muito que tem uma coisa que eu tenho na minha vida, são memórias afetivas da minha infância. Então, assim, eu tenho memórias afetivas de viagem que eu fazia com minha família, de brincadeiras na rua com minhas amigas, de festinhas de adolescente, né? Que a mãe falava assim, ó, você pode ir, mas 10 horas tem que voltar para casa, né? Hoje, como que você faz isso com um adolescente? Como é que você fala assim, ó, você pode ir, mas você tem que voltar 10 horas? Mamãe, 10 horas é a hora que a festa vai começar. Então, assim, essa questão da adolescência, né, de cuidar, essa parte de estar ali em cima para poder controlar tudo, às vezes é um pouco difícil. É desafiador, né? É desafiador. É desafiador. Bem desafiador. Mas a gente dá conta. Dá conta. E por falar em dar conta, vou puxando o gancho. Como que você gerencia o seu tempo como empresária, mãe, casa? Quais são suas estratégias para ficar lindona desse jeito? Obrigado. Olha só como ela tá colorida, gente. Podcast a gente de verão. Então, a gente tá mega linda. Conta pra elas como que você faz, porque isso é uma coisa assim, ai, nossa, como as empresárias dão conta de tudo. Como que você dá conta? É na mágica. Na mágica? Eu tenho uma varinha de condão e vou lá e dá tudo certo. Gente, não é fácil, mas não é fácil mesmo. O que acontece? Hoje, a gente tem um escritório, né? O Saulo estuda de manhã, e aí durante a manhã eu estou no escritório, ou às vezes estou em visita a cliente, ou fazendo alguma reunião online. Busco ele na escola, a gente almoça, e aí começa o
Ubermãe, né? Vai na aula particular, vai não sei aonde, vai não sei aonde. Aí chega em casa à noite, 2 cachorros, um gato e uma casa, né? Uhum. E por aí vai. Mas eu acho que se você administra bem, você consegue fazer tudo, sim. É claro que se você tiver a condição de ter uma pessoa para te ajudar, é muito bacana. Mas até essa pessoa para te ajudar hoje em dia tem sido um pouco difícil, né? Uhum. Você trazer uma pessoa para dentro da sua casa, para cuidar da sua casa, cuidar da sua família, não tem sido muito fácil. Mas a gente consegue administrar. Então, eu acho que se você se programar, se você alinhar horários, né? Igual quando eu vou fazer alguma reunião, eu sempre alinho aqueles horários que eu sei que eu consigo fazer aquela reunião tranquilamente, né? Uhum. Priorizo na parte da manhã, que é o momento que ele está na escola, então na parte da manhã geralmente é o momento que eu mais me dedico à empresa. Mas durante o dia a gente vai administrando e ainda dá conta, né? E ainda tem a minha mãe e uma tia especial que mora com a minha mãe. E eu ainda dou conta delas também. Dá conta delas também. Caraca! Mas é igual eu te falei, de vez em quando a gente bate uma varinha mágica lá e dá tudo certo. Dá tudo certo. Eu costumo falar que porque todo mundo fala assim, não, você tem que separar a vida profissional da pessoal. Tá? Gente, a vida é uma só. É uma só. Ao mesmo tempo que você faz uma coisa pessoal, você faz uma profissional, a agenda também coloca coisa pessoal, profissional, e aí você organiza Isso tudo mesmo. que faz sentido. Porque a gente tem a mania de falar assim, não, vou colocar meus compromissos só as reuniões de trabalho. Né? Tem muita mulher que eu ensino, mentoro, e falo assim, não, coloco tudo certinho dos clientes. Tá, beleza, mas quando é que você faz um exercício físico? E quando você cuida, né? Então, vai colocando. É melhor colocar do que não fazer, do que né? não fazer, isso então... mesmo. Isso também eu faço muito, Carla. Eu sempre tenho a minha agenda compartilhada com a minha assistente, e lá eu tenho tanto os meus projetos profissionais como os pessoais. Se eu tenho que ir no cabeleireiro, se eu tenho que fazer uma unha, se eu tenho que ir na esteticista, tá tudo lá, porque aquele momento é meu. Sim. Porque eu também faço parte daquilo ali, né? Então aquele momento é meu. Então, assim, eu faço essa divisão com ela perfeitamente, ela sempre está alinhada, ó, já que nesse horário está no horário dela, então não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas a gente administrando dá certo. Muito legal. Como diria Isabela Camargo, que te ajudou muito no nosso evento. Recentemente a gente fez um evento para as 3 comunidades. Linda. E a Isabela Camargo foi lá palestrar pra gente, você adorou. Você falou, nossa, foi tudo pra mim. Foi tudo. Olha, eu acho que na hora que eu cheguei ali, que ela começou a falar, eu falei, poxa, será que ela tá sabendo que eu vinha? A Carla contou pra ela. A Carla brifou todos os meus. Fala pra Jaque aí, porque foi exatamente aquilo, né? É o tempo certo, né? E a Isabela, ela fala, você só vai dar conta da sua agenda se você se colocar nela. Se colocar nela, é isso mesmo. Isso. E foi o que eu fiz e que eu sempre faço, né? Eu me coloco sempre na agenda. Muito legal. E voltando para o nosso papo inicial, esse cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso tempo, também é uma proteção familiar. Sim, com certeza. E isso é uma das coisas que eu gosto muito, sabe, Carla? Quando o Fire lançou o desafio FIT, eu tinha acabado de sofrer uma lesão no meu tornozelo. E ainda brinquei no grupo lá, assim, quem tiver no meu time pode contar comigo. Isso foi antes, né? Porque eu não sabia que eu ia lesionar. Porque eu estava super empolgada, né? Eu sempre fui uma pessoa obesa, mas eu sempre gostei muito de estar em atividade. Então, hoje eu pratico beach tênis, eu faço calistenia, eu tenho pilates, faço hidroginástica. Mas por conta dessa lesão, tem 60 dias que eu estou parada. O meu corpo está gritando. Porque, tipo assim, ele estava tão habituado a fazer as coisas que ele está começando a gritar. Falou, pô, Jaque, vamos sair desse negócio aí logo, porque está difícil, né? Tá difícil. Mas o fisioterapeuta deve estar liberando essa semana para mim já voltar aos poucos. Bom. E isso também é uma parte muito importante, porque se você não tem uma qualidade de vida tanto esportiva quanto para você, realmente isso vai sobrecarregando. E aí, com a idade, né? Vão vindo as doenças, vão vindo as debilitações. Então, você tem que estar sempre se cuidando. E eu acho isso fantástico. E quais são os seus projetos futuros? Os meus projetos futuros, eu até brinquei com meu marido, que eu acho que daqui 2 anos eu não quero trabalhar mais. Mas não é porque eu não gosto, não. É porque eu acho que eu vou querer dar uma... Como é que eu vou falar? Assim, vou dar uma pausa para cuidar
mais da minha família, para estar mais perto da minha família, viajar mais, participar de mais de encontro com mulheres, porque eu amo estar entre mulheres, eu adoro. Eu acho que a conexão feminina é algo muito bacana, né, Carla? Então, assim, hoje a gente tem a empresa, a gente, graças a Deus, tem uma empresa muito estabilizada, a gente tem uma empresa com colaboradores bons, né? Eu e Júlia, a gente tem uma conexão muito boa, tanto como casal quanto sócios, e eu acho que daqui uns 2 anos eu já quero estar nesse time de... Eu acho que agora eu vou dar uma desacelerada. E aí você está se protegendo financeiramente para isso? Com certeza. Essa parte é que está mais sólida, Carla. Está tudo desenhado, está tudo certinho. E a gente vai fazer isso, eu falei com o Júlio, com bastante maestria, mas o Júlio ainda vai trabalhar, é só eu que vou ficar mais paradinha. Bota ele para trabalhar mesmo. Agora você trabalha um pouquinho aí, deixa comigo o resto. E a gente está caminhando para os nossos momentos finais. Qual que é o primeiro passo, né? Nunca pensei nisso, eu sou empresária, nunca pensei nisso. Qual que é o primeiro passo para proteger a sua família? É procurar um escritório especializado nisso? E quando for procurar um escritório, né? Porque pode ser você, mas pode ser... Quais são as análises que uma empresária precisa fazer nessa área? Bom, a primeira dica é me procurar, né? Essa é a primeira, né? Joga o seu peixe aí. A primeira dica é me procurar, né? Eu sou muito acessível, então a primeira dica é me procurar. Sim. Mas caso não dá para procurar, Jaque, procure realmente um especialista na área, né? Existem boas empresas, né? Corretoras de seguro. Às vezes pode ser que a pessoa está em outra cidade e quer procurar uma outra pessoa, uma proximidade, né? Mas hoje, igual eu falei, com a tecnologia a gente consegue fazer isso tranquilamente. Atender Brasil todo, isso, né? Mas se a pessoa quer, até se for não muito longe, a gente também vai. A gente tem cliente em São Paulo, Rio, Espírito Santo. Então a gente tem uma abrangência muito grande. Mas procurar um bom escritório, pedir para essa pessoa fazer um planejamento realmente. Olha, hoje eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu ganho X por mês e eu não tenho nada. O que eu preciso? Essa pessoa vai desenhar. Olha, você precisa de um bom seguro, você precisa de montar uma previdência, né? Então, esse é o primeiro passo hoje. Entender o que é bom. Porque comprar produto errado, todo mundo compra, né? Então, a pessoa tem que procurar um especialista para ele realmente planilhar. Você precisa disso, disso e disso. Está dentro das suas condições? Não está. Então, vamos começar só com isso. Porque a gente é flexível para isso também. Às vezes a pessoa não tem condição para fazer tudo aquilo, mas ela tem condição para fazer alguma coisa. Então, a gente vai fazer justamente isso. Melhor dar o primeiro passo do que não dar, isso né? Isso aí. Melhor caminhar do que ficar parado. Com certeza. Seja devagar ou rapidão, do jeito que for. E na sua trajetória, quero que você dê um conselho que você vê que é o mais importante para as empresárias. O que está no seu coração para falar para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, quem está nessa luta do empreendedorismo versus dar conta da casa, da família, de proteger a família, né? Já que a gente também vê tantas mulheres que se tornam arrimo de família, né? Acho que são 30% pelo menos das famílias brasileiras são mulheres. As mulheres que sustentam a casa. Então, o que está no coração aí para Jaque impactar a vida de quem está nos ouvindo? Olha, de novo eu vou falar, dê o primeiro passo. Não fique esperando as coisas acontecerem, não fique esperando alguém bater no seu ombro e falar, opa, você tem que fazer isso, né? Com a evolução da mulher no mercado de trabalho, ela já entende isso perfeitamente. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, acho que o que eu tenho para dizer para elas é isso. Não desistam, não parem, não se frustrem, não se comparem, porque tem muita gente que se compara. Ah, minha concorrente faz isso, minha concorrente faz aquilo. Faça diferente. Procure algo diferente. E começar a fazer o diferente, começar a se planejar, ele é o ponto inicial de tudo. E não desistir jamais. Muito o legal. Sonho está aí para todos, né? Quem admira, mira. Quem se compara, para. Então é melhor admirar, estar em grupos como o Fire Club, que você tem outras inspirações, que você pode oxigenar, ter ideias. E a quantidade de oportunidade que a gente tem nos clubes, Carla. Por quê? Porque muitas das vezes aquela empresa ela não tem um ecossistema
que consiga atender toda a carteira do cliente de alguma forma. Então, é preferível você estar associado a essas pessoas e apresentar para o seu cliente todo o ecossistema de soluções que você tem e ajudar o cliente de todas as formas. Ainda mais, né? Não só nos seguros, não né? Só no seguro. Mas tem um ecossistema uma abrangência gigante, advogado, contador, psicólogo, é muita gente. Então, a gente consegue montar uma base muito legal para esses clientes. Muito então, legal. assim, como diz o meu sócio, Johnny, tenha sócios. Tenha sócios, Isso mesmo. Muito bem. Por falar em Fire Club, como que tem sido o Fire Club para você? Além dessas conexões de ecossistema, algum insight, alguma decisão que você tomou por conta do Fire, Jaque? Hoje, experiência viva, eu tenho um social media. Eu nunca imaginei que eu teria um social media. Social media ali, social media tá aqui, bastidores. Nos bastidores. Ele acompanha a gente no nosso dia a dia. A gente sai para almoçar, ele está com a gente. Tudo que a gente faz, ele está no nosso dia a dia. A gente repaginou as nossas páginas do Instagram através da mentoria da Nelly. Assim, amei. Legal. Porque a Nelly, assim, ela me deu uma visão, assim, do que eu podia melhorar no meu Instagram, né? Que eu estava deixando para trás. Sim. E isso foi muito bom, né? E isso tem reverberado para você em termos de negócios? Sim, tem. E o que eu acho que mais legal são as conexões que a gente tem feito, né? As mensagens que as pessoas têm deixado. Às vezes a pessoa vê um vídeo bacana, eu postei recentemente, que eu recebi dentro do seguro que eu tenho, um valor referente à cirurgia que eu fiz. E muitas pessoas já me chamaram. Como que é isso, Jaque? Me explica, porque eu quero entender. Então, muitas das vezes, se não fosse essa repaginação que eu fiz, essa mostra diferente, eu não teria acesso a esses feedbacks. Legal. Então, acho que o mais importante, o que a Nelly também falou, a gente não está ali no Instagram para vender. A gente está ali para ser visto, né? Sim. E eu vejo que essa visibilidade, ela melhorou muito para mim. E isso só veio através do Fire Club. Muitas das vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas precisa de alguém para mirar, para direcionar aquilo ali para a gente, né? Então, essa experiência tem sido muito boa. Conhecer outros empresários, a gente entende que todos nós temos as mesmas dores, né? Mas a gente está ali para se ajudar, e isso tem sido muito importante. E muito além disso são as mentorias, né? Que a gente aprende muita coisa. Processos com a Mari, né? A gente está finalizando agora as outras agendas aí de mentorias, né? Isso tem sido muito importante. Que legal. Eu fico muito feliz. Que legal. E eu fico muito feliz também. Com certeza. Jaque, dá a mão aqui, troca de mão. Dá a mão. Muito obrigada. A gente falou de amor, de paixão, de família. De família. E você sabe que a gente é muito família também. Sim, com certeza. Então isso reverbera para todos nós, impacta muitas vidas. E eu fiquei muito feliz porque falar de família e falar de amor, acho que é tudo na vida de todo mundo. É muito mais que negócios, muito né, mais. Muito obrigada pelo seu tempo, você ter vindo até aqui lá de Betim. Betim. A gente tá aqui, ó, com essa vista linda, muito linda, toda colorida, maravilhosas. E para você, se você quiser saber mais do Fire Club, que a gente também falou bastante. Jaque, deixa seu @. Sim. Jaque Fortes, JACKC Fortes. É o meu Instagram. @Jaque Fortes. @Jaque Fortes. Já segue a Jaque para trazer esse amor para sua vida, essa paixão. Mesmo. E se você quiser saber mais do Fire Club, tem aí o QR Code na tela e também o link na descrição para estar junto com a gente no próximo encontro do Fire. Para você que nos ouviu, nos assistiu até aqui, muito obrigada e até a próxima, Líder Maravilha. Um beijo. Beijo. Obrigada.